Fala galera do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e no tema de hoje vamos falar de um assunto muito cobrado em todos os vestibulares do Brasil. Vamos falar sobre as relações ecológicas desarmônicas intra- e interespecíficas. Então é muito importante que você assista essa videoaula até o final para você poder entender tudo direitinho e não perder nenhuma dica que eu vou te dar. E antes de a gente começar a falar da nossa aula, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. E também vai encontrar um link para poder baixar o PDF com o mapa mental dessa aula, para poder facilitar os seus estudos. Então vamos falar sobre as relações ecológicas desarmônicas logo após a nossa vinheta. Então a gente já aprendeu o que são as relações ecológicas harmônicas, que são aquelas relações ecológicas entre os seres vivos e que ninguém é prejudicado. Se você ainda não viu essa videoaula, clica nesse card aqui em cima para você não perder essa videoaula que está incrível. E é um tema também muito cobrado no Enem e em todos os vestibulares. E agora, nessa videoaula, nós vamos ver as relações ecológicas desarmônicas. E o que são as relações ecológicas desarmônicas? É toda relação ecológica entre os seres vivos em que pelo menos um deles é prejudicado. E nós vamos ter dois tipos de relações ecológicas desarmônicas. Nós vamos ter as relações ecológicas desarmônicas intraespecíficas, que é quando essas relações ocorrem entre espécies iguais, e nós vamos ter as relações ecológicas desarmônicas interespecíficas, que é quando essas relações ecológicas ocorrem entre seres vivos de espécies diferentes, beleza, pessoal? Então vamos ver primeiro as relações ecológicas desarmônicas intraespecíficas. E o primeiro tipo de relação desarmônica intraespecífica que a gente vai ver se chama competição. Competição é quando eu tenho dois indivíduos que podem ser da mesma espécie competindo por algo na natureza. Por exemplo, eu tenho dois leões competindo pelo mesmo alimento, pelo mesmo nutriente. Ou então eu tenho dois lobos machos competindo pela mesma fêmea. Então, isso que é competição. É sempre que eu tenho dois seres vivos que podem ser da mesma espécie competindo por algo na natureza. Outro exemplo seria dos pássaros. A gente pode ter dois pássaros da mesma espécie competindo pelo melhor local em cima de uma árvore para poder fazer um ninho. Então, competição é sempre quando eu tenho dois indivíduos competindo por algo na natureza. E um fator muito importante a salientar dentro da competição é que todos saem perdendo. Mesmo o indivíduo que ganha essa competição, ele sai perdendo. Sabe por quê? Porque quando ele competiu, ele perdeu tempo e também perdeu energia, porque ele teve que brigar por aquilo ali. Essa energia que ele perdeu poderia ter sido usada para algo mais útil. Então é muito importante vocês saberem que dentro da competição todos saem perdendo, beleza? E o segundo tipo de relação desarmônica intraespecífica muito importante é o canibalismo. O que é o canibalismo? É quando eu tenho dois indivíduos da mesma espécie em que um serve alimento para outro. Um exemplo muito importante é do louva-a-Deus. Quando o louva-a-Deus macho vai copular com a louva-a-Deus fêmea, o que vai acontecer? Durante essa cópula, a louva-a-Deus fêmea devora a cabeça do macho, ou seja, ela está se alimentando do indivíduo da mesma espécie que ela. Então isso que é o canibalismo, é quando eu tenho dois indivíduos da mesma espécie em que um é devorado pelo outro. Um exemplo, a louva-a-Deus fêmea devorando o louva-a-Deus macho durante a cópula, beleza? Então a gente acabou de ver dois exemplos de relações desarmônicas intraespecíficas. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula. Vamos começar a ver as relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. E a primeira que a gente vai ver se chama predatismo. É muito simples. Predatismo é quando eu tenho um caçador, que é o predador,
devorando a sua presa. Por exemplo, um leão devorando uma zebra, caçando e devorando aquela zebra. Então isso que é predatismo. E o segundo exemplo que a gente vai ver se chama herbivorismo. O herbivorismo é quando tem um animal que é herbívoro se alimentando de uma planta. Alguns autores classificam o herbivorismo também como um predatismo, beleza? Vamos ver no slide alguns exemplos de herbivorismo e predatismo. E aqui, galerinha, temos dois exemplos de predatismo e dois exemplos de herbivoria. Aqui em cima são de dois exemplos de predatismo. Como a gente já viu, o predatismo é quando tem um animal, que é o predador, que sai para caçar e devorar sua presa. Nesse exemplo aqui, a gente tem um grupo de hienas, que são as predadoras, que saiu para caçar uma zebrinha. Então, essa zebrinha aqui é a presa. A mesma coisa nesse esquema. A leoa, que é a carnívora, que é a predadora, saiu para caçar e devorar essa zebra, beleza? Então, predatismo é isso. E mais uma coisa muito importante em relação ao predatismo, galera. O predador, ele sempre vai preferir predar a presa mais frágil. Por quê? Porque o predador, ele quer poupar energia. Então, ele sempre vai atrás da presa que tem alguma deficiência física, que tem um porte menor, que corre menos, para que a caçada desse predador seja mais facilitada e ele poupe energia nessa caçada. E isso para a população de presa é muito importante. Vamos supor que aqui fosse uma população de zebras. Tinham várias zebras. E aí essa leoa caçou e matou a zebra com alguma deficiência genética. Como essa zebra está morta, essa deficiência genética não vai ser passada para as próximas gerações. Então, essa população de zebra se livrou de uma deficiência genética. Então, para a população, quando o predador devora a presa mais frágil, é mais importante, é boa para a população dessa espécie, beleza? E aqui embaixo nós temos dois exemplozinhos de herbivoria, que é simples. Herbivoria, quando a gente tem um animal herbívoro que está devorando uma planta. Por exemplo, esse elefante devorando esse mato, essa grama, e essas duas girafas aqui se alimentando das folhas dessa árvore, beleza, galera? E o terceiro tipo de relação desarmônica interespecífica que a gente vai ver se chama parasitismo. E o que é o parasitismo? Parasitismo é quando tem um indivíduo de uma espécie que se instala no corpo de outro indivíduo para poder conseguir alimento. Por exemplo, a gente tem um verme chamado de tênia, a tênia mais conhecida popularmente como solitária. A tênia, ela se instala no intestino do indivíduo, do hospedeiro, para poder conseguir alimento. Então, toda vez que esse hospedeiro comer, a tênia vai pegar parte desses nutrientes. Então, isso que é parasitismo. Eu tenho um indivíduo de uma espécie que se instalou no corpo de um indivíduo de outra espécie para poder conseguir alimento. E a tênia, nesse caso, ela é classificada como um endoparasita. Endoparasita é quando o parasita se instala dentro do corpo do hospedeiro. Por exemplo, a tênia, que se instalou lá no intestino da pessoa. E a gente também tem os ectoparasitas. Ectoparasitas é quando esse parasita se instala fora do corpo do hospedeiro, na parte externa dos hospedeiros. Por exemplo, a pulga, o carrapato, as sanguessugas são parasitas que se instalam fora do corpo do hospedeiro. Então, endoparasitas se instalam dentro do corpo do hospedeiro e ectoparasitas se instalam fora do corpo do hospedeiro. E mais uma informação muito importante sobre o parasitismo é que o parasita não quer que o hospedeiro morra. Por quê? O parasita obtém alimento através desse hospedeiro. Então, se esse hospedeiro morrer, esse hospedeiro não vai se alimentar mais e o parasita também vai morrer. Então, no parasitismo, o parasita não quer que o hospedeiro morra, beleza? E o quarto tipo de relação desarmônica interespecífica que a gente vai ver se chama amensalismo. Amensalismo é quando tem um indivíduo de uma espécie que se instala num local, se instala num ambiente, e essa espécie secreta substâncias tóxicas que impedem o crescimento de outras espécies. Ou seja, sempre que eu tiver uma espécie
secretando substâncias para que outras espécies não nasçam ao redor dela, a gente vai ter um amensalismo. Vamos ver alguns exemplozinhos de amensalismo. E aqui, galera, temos 3 exemplozinhos muito importantes de amensalismo. Lembrando que o amensalismo é quando a gente tem uma determinada espécie de ser vivo e esse ser vivo secreta ao redor dele substâncias que não permitem que outras espécies nasçam ali. Esse exemplo aqui é um exemplo muito importante. Aqui em branco, a gente está vendo uma colônia de fungos. Essa colônia de fungos produz uma substância chamada de penicilina. E a penicilina, ela é tóxica para algumas bactérias. E aqui, ó, esses traçados aqui são colônias de bactérias. E percebam que quando essas colônias de bactérias chegam perto do fungo, elas não conseguem ocupar esse espaço aqui. Por quê? Porque quando essa colônia de fungos secretou a penicilina não permitiu que essas bactérias chegassem tão perto desse fungo, porque a penicilina é tóxica para essas bactérias. Então, isso que é mensalismo. É quando eu tenho um ser vivo que secreta uma determinada substância e essa substância não permite que algumas espécies de seres vivos nasçam ali. E aqui nós temos um exemplo também muito importante de um fenômeno chamado de maré vermelha. A maré vermelha é quando a gente tem um acúmulo, uma floração de determinadas microalgas, e essas microalgas fazem com que a superfície do mar fique vermelha. E o que acontece? Quando ocorre essa floração de microalgas, essas microalgas secretam toxinas e essas toxinas matam os seres vivos que estão ao redor. E além de matar os seres vivos que estão ao redor, também não permite que nasçam novos seres vivos ali. Então a maré vermelha também é um tipo de amensalismo, porque a gente tem microalgas secretando substâncias tóxicas que não permite o crescimento de outras espécies de seres vivos, beleza? E aqui embaixo nós temos uma floresta chamada de floresta de eucaliptos. O eucalipto, ele é uma planta, ele é uma árvore que ele secreta as substâncias tóxicas e essas substâncias tóxicas não permitem que outros tipos de árvores, outros tipos de plantas nasçam ao redor. Então, quando a gente tem uma floresta de eucalipto, a gente praticamente não vê nenhum outro tipo de planta ao redor, porque o eucalipto, ao secretar essa substância, não permite que outras árvores nasçam ao redor deles, beleza? E o quinto e último tipo de relação desarmônica interespecífica que a gente vai ver é a competição. Isso mesmo, a competição pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica. E para você entender a competição interespecífica, vamos ver agora um experimento que um cientista muito famoso fez para poder observar e chegar numa conclusão de como que ocorre a competição interespecífica. Então, galera, esse daqui é um experimento feito por um cientista chamado George Gauss, e esse experimento foi feito para poder explicar como que ocorria e o que acontecia na competição interespecífica. Lembrando que competição pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica. E o que o Gauss fez nesse experimento? Ele pegou duas espécies de um plasmódio, ele pegou a espécie de Plasmodium caudatum e a espécie de Plasmodium aurelia. E o que ele fez? Ele observou que as duas espécies, quando estavam em ambientes separados, cresciam normalmente. Elas cresciam, se estabilizavam e paravam de crescer. Isso para as duas espécies, tanto para o Plasmodium caudatum quanto para o Plasmodium aurelia. Aqui o aurelia também crescia normalmente, chegava num ponto que parava de crescer, se estabilizava. Ou seja, quando essas duas espécies estavam em ambientes separados, elas cresciam normalmente. E o que Gauss fez? O Gauss pegou as duas espécies de plasmódio e cultivou no mesmo lugar, colocou no mesmo habitat. E ele percebeu que quando as duas espécies estavam no mesmo habitat, a população do Plasmodium caudatum diminuía. Então, quando o Plasmodium caudatum foi posto no mesmo habitat, no mesmo ambiente que o Plasmodium aurelia, a população do Plasmodium caudatum diminuiu até desaparecer. E aconteceu o contrário com o Plasmodium aurelia. Quando o Plasmodium aurelia estava no mesmo ambiente que o caudatum, a população do Plasmodium aurelia
continuou crescendo normalmente. E por que que isso aconteceu, galera? Por que que a população de Plasmodium aurelia cresceu e a população de Plasmodium caudatum diminuiu até desaparecer? Isso ocorreu porque a população de Plasmodium caudatum ou Plasmodium caudatum se reproduz mais lentamente, ele demora mais para se reproduzir, diferente do Plasmodium aurelia, que tem uma reprodução mais rápida. Então, o que aconteceu? O Plasmodium aurelia se reproduziu muito rapidamente, a população do Plasmodium aurelia aumentou muito e começou a consumir todos os recursos de vida daquele local, todos os nutrientes daquele cultivo, e acabou não sobrando nada para a população de Plasmodium caudatum. Como a população de Plasmodium caudatum não estava conseguindo recursos, não estava conseguindo competir por recursos com a população do Plasmodium aurelia, a população do Plasmodium caudatum foi diminuindo, foi morrendo até desaparecer. E por que que eu mostrei esse experimento para vocês, galera? Eu mostrei esse experimento porque eu quero que vocês entendam que na competição interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, essas espécies diferentes não podem viver no mesmo ambiente, não podem viver no mesmo habitat e competir pelos mesmos recursos. Por quê? Porque uma vai ser mais forte na competição desses recursos e a outra mais fraca. E a que é mais fraca vai morrer, vai desaparecer ou vai ter que ir para um outro ambiente. Nesse caso, o Plasmodium aurelia ele é mais eficiente na competição de recursos para sobreviver, diferente do Plasmodium caudatum. Ou seja, o Plasmodium aurelia e o Plasmodium caudatum não podem coexistir, não podem estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo, porque o Plasmodium aurelia ele é mais eficaz na competição por recursos, e isso acaba matando o Plasmodium caudatum. Então, para duas espécies diferentes viverem no mesmo habitat, é necessário que elas tenham hábitos diferentes, tenham nichos ecológicos diferentes, e é exatamente isso que esse slide mostra, galera. Esse slide aqui está mostrando que quando tenho espécies de seres vivos diferentes, elas podem habitar no mesmo habitat, mas elas não competem pelo mesmo nicho ecológico, ou seja, pelo mesmo hábito de vida. Aqui a gente tem 3 passarinhos do mesmo gênero, aqui o gênero Dendroica, só que eles são de espécies diferentes. Esse primeiro aqui é da espécie tigrina, esse daqui é da espécie castanha e esse daqui é da espécie coronata. E o que eu quero que vocês percebam aqui? Esses 3 pássaros de espécies diferentes estão na mesma árvore, só que cada um ocupa uma posição diferente na árvore. O tigrina, ele fica na porção mais alta da árvore. Então, ficando aqui na porção mais alta da árvore, ele vai comer os insetos que estão aqui nessa porção da árvore. Já o castanha, ele vive na porção intermediária da mesma árvore. E aí ele vai comer os insetos que estão aqui nessa área da árvore. E o coronata, galera, fica aqui na porção mais baixa da árvore, se alimentando dos insetos nessa porção da árvore. Isso significa que eles não precisam competir pelos mesmos nutrientes, porque eles habitam porções diferentes das árvores. Ou seja, eles não competem pelo mesmo recurso, diferente lá das duas espécies de Plasmodium. As duas espécies de Plasmodium, eles precisavam competir pelos mesmos recursos. Então, aqui eu estou te provando que na competição interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, essas espécies podem ter o mesmo habitat, por exemplo, ocupar uma mesma árvore, só que elas têm que ter um nicho ecológico diferente, têm que ter um hábito de vida diferente para não ter que competir pelos mesmos recursos. A tigrina tem um nicho ecológico, tem o hábito de vida de ficar no topo da árvore, então só come os insetos do topo da árvore. A castanha tem um nicho ecológico, o hábito de vida de ficar na porção intermediária da árvore, se alimentando dos insetos somente nessa porção. E a coronata fica na parte mais baixa da árvore, se alimentando dos insetos na parte mais baixa da árvore, ou seja, não competem pelos mesmos recursos e por isso elas podem viver no mesmo habitat, beleza, galera? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum material e nenhuma aula que eu vou ser postado aqui, beleza, galera?
Se ficou alguma dúvida ou então alguma sugestão de aula, comente aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês, beleza, pessoal? Se vocês têm um amigo ou uma amiga que também está estudando para os vestibulares, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para vocês estudarem juntos. Um abraço e até a próxima aula!